Eu queria pedir a licença de vocês para inverter um pouquinho a pauta, convidar os palestrantes de hoje de manhã aqui à mesa para já iniciar algumas perguntas e respostas, aproveitando inclusive a presença deles aqui e que a gente já está com algumas dúvidas na cabeça. Então, convidar aqui o Dr. Hernani, o Dr. Joca, se me permite, o Dr. Rodrigo de Lima Horta e o Dr. Gilbert Dumas de Souza, por gentileza, tomar lugar aqui à mesa. Vamos aproveitar que a chance é essa, hein, pessoal? Ali, tem uma pergunta primeiro, ótimo. A minha empresa, a empresa que eu trabalho, ela está cadastrada pelo CRCC e eu gostaria de saber, no caso dos investimentos nos projetos da Petrobras, o CRCC Master, ele se sobrepõe, ele é mais forte do que a lista de projetos. Na verdade, não é uma lista de projetos. Seria o vendor list das... Não, na realidade não existe um CRCC Master, existe um só, né? É o Certificado de Registro e Classificação Cadastral, que é o documento que atesta lá que a empresa está cadastrada e diz em que itens ela está cadastrada, né? Pelo que eu entendi da sua pergunta, você perguntou se tem uma prevalência sobre ela. Não, o vendor list, que é a lista de materiais que um EPCista vai utilizar para fazer as compras dele, esse vendor list é baseado no CRCC. E tem uma regra que gradativamente está sendo implantada, ela não existe totalmente, mas está praticamente finalizada, de que todas as empresas que fazem parte do vendor list têm que ter sido avaliadas pelo cadastro. Elas têm que ter sido avaliadas no cadastro corporativo. Mas ela não precisa obrigatoriamente ter o CRCC. Por quê? Para a obtenção do CRCC, a empresa tem que ser avaliada no critério legal, no critério econômico e no critério técnico, SMS e tal. O critério legal e econômico, esse critério caracteriza uma relação comercial. A relação comercial entre uma empresa que vai vender para um EPCista e o EPCista é a relação deles, né? A Petrobras ela não entra nesta relação comercial. Então, a empresa que está no vendor list, ela não precisa obrigatoriamente ter o CRCC, mas pelo menos ter a avaliação técnica. Então, ela pode estar qualificada tecnicamente, ela pode ter a qualificação, fazer parte do banco da Petrobras como qualificada tecnicamente, mas não estar com o CRCC. Isso já permite que ela faça parte do vendor list. Era essa a sua dúvida? Tá? Mas se você quer fazer parte de um vendor list, você tem que ir para o cadastro de fornecedores, para resolver o seu cadastro. E tem várias situações em que não há obrigatoriedade do EPCista consultar um conjunto de empresas pré-determinado pela Petrobras. Por exemplo, a Petrobras faz um vendor list para um determinado empreendimento e coloca lá, ó, válvulas, tubos, conexões, cabo elétrico, etc. Você tem que comprar das empresas tal, e amarra aquilo ali. Mas não amarra para outros itens. Por exemplo, a sua estrutura metálica, sua pintura, alguns instrumentos, você compra de quem você quiser. O mobiliário, vamos supor, você está construindo uma plataforma, de quem você vai comprar o mobiliário que tem na plataforma e assim por diante, a Petrobras não amarra isso. Isso é a critério do EPCista. O EPCista, na hora que ele vai ao mercado, ele dá preferência às empresas que têm CRCC. Se ele vai comprar instrumento e ele não tiver obrigação nenhuma da Petrobras de consultar empresas no vendor list, através do vendor list, não tiver obrigação nenhuma, mas ele vai usar isso como confiança para ele. Vai, me dá o seu CRCC que eu quero ver com quem eu estou trabalhando. Tá? É essa a pergunta? Ah. E não é convidado. É isso? O CRCC não obriga que a empresa seja convidada. Não caracteriza a obrigatoriedade do convite. Por quê? Porque tem uma quantidade muito grande de empresas cadastradas. Em alguns itens, quando tem poucas empresas, quem vai comprar, olha, ele fala assim, eu só tenho 6, 8, 10 empresas. Convida todo mundo, sabe que todas têm capacidade, aquela que tiver a melhor condição de preço para atender é a que vai ganhar. Mas tem situações em que se você tem 300 empresas,
Né? Tem itens do cadastro, tem 300 empresas, ou até mais. Não tem condição, num convite, de você convidar todo mundo. Então, nesses casos, o que acontece? A empresa cadastrada é que tem que procurar, através de seus representantes comerciais, procurar as unidades e procurar se mostrar perante a Petrobras ou perante os EPCistas para poder vender. Hernani, aqui no canto. Meu nome é Alessandro, sou da Fênix Contact. Qual a exigência maior do índice de nacionalização, né, tendo um peso maior? Eu não sei se já acontece isso. No cadastro, a forma de você fazer o convite às empresas ou selecionar, vai alterar por empresas que fabricam? Vai alterar pelo... Vai. Uma ótima pergunta. Vai alterar pelo seguinte... não como requisito obrigatório. Você lembra quando eu falei do cadastro? Eu falei, tem alguns requisitos que são obrigatórios para o cadastro e tem outros que são classificatórios ou de informação. Né? O exemplo que eu dei do SMS, ele não é obrigatório, mas ele é classificatório. O que nós estamos fazendo? Nós estamos introduzindo no cadastro um indicador de conteúdo local. Então, a empresa, se você tiver 50 empresas num determinado item, aquelas que tiverem melhor resultado de conteúdo local vão ter uma certa facilidade ou uma certa preferência em serem convidadas quando o empreendimento precisar subir o índice de conteúdo local, tá certo? Então, há um processo em encaminhamento para fomentar o índice de conteúdo local das empresas fornecedoras. Mais uma pergunta. O cadastro hoje da BR, eles são separados, né? No futuro vai ser uma coisa só, Transpetro, BR? Olha, a gente já começou a trabalhar isso numa época. Na época que eu estava lá, que nem eu falei, eu saí do cadastro. Eu sei que o pessoal hoje está trabalhando numa integração em processos internos, e uma das metas é essa, trabalhar numa integração com a BR, mas eu não posso precisar em que estágio que está, quanto tempo vai levar. Tá? Por enquanto, acho que você ainda precisa, se quer fornecer para a BR, está registrada lá também. No caso, só complementando, no caso da Transpetro, que é outra subsidiária, não precisa. A Transpetro está usando o cadastro da Petrobras. Meu nome é Sônia. Eu gostaria de saber, com o Zurasi, vocês têm 78 milhões para as pequenas empresas, não é isso? Sebrae e Petrobras. Não, esse valor foi o valor, é a soma dos convênios assinados até agora. Sim. Nós hoje ainda não gastamos tudo isso. Nós hoje estamos no segundo convênio. Nós ainda temos uma disponibilidade para tocar nos próximos anos. Deve estar em 30 e poucos, 30, praticamente o aditivo ainda. Mas esse é total nacional ou esse é São Paulo? Não, total nacional. Total nacional. Como é que foi bom gancho, eu esqueci de falar o que acontece em São Paulo, vocês desculpem, foi ótimo o gancho. O que acontece em São Paulo? Nós temos projetos em todos os estados. Aqui em São Paulo a gente teve uma dificuldade. Apesar do enorme potencial que a gente tem para fazer projetos aqui nessa área, nós tivemos uma dificuldade que foi uma exigência do Ministério Público para o Sebrae de um impedimento de não utilizar consultores contratados, né, que não fossem empregados diretos do Sebrae. Porque esse projeto, ele exige uma força de trabalho grande e o Sebrae utiliza consultores para isso. Então, aqui em São Paulo, teve uma enorme dificuldade de fazer. Só tem um projeto um pouco mais simples que roda, um convênio com o Sebrae, lá com a Bacia de Santos. Mas a gente tem a oportunidade aqui de fazer na Revap, na Replan, na RPBC, né? Tem várias oportunidades de fazer projetos no entorno dessas unidades, e nós não conseguimos fazer isso por causa desse impedimento. A coisa de uns 2 meses atrás, eu tive uma reunião aqui no Sebrae, com a diretoria aqui do Sebrae São Paulo, e essa coisa já está mais ou menos equacionada. Além deles já terem incorporado mais gente na força de trabalho deles, ou seja, vão depender menos de consultores que não sejam do quadro direto, né? Nós estamos também trabalhando num ajuste em algumas ações desses convênios para poder fazer projetos. Então, a boa notícia é que em breve nós teremos alguns projetos aqui na região de São Paulo e vamos aumentar significativamente essa cadeia aí. Aquele valor que eu falei não é gasto até agora. Gasto já tem bem mais da metade, mas a gente ainda tem para tocar os próximos anos assinado aí uns 30 milhões ou mais.
Obrigada. Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou a Marina e eu gostaria de fazer uma pergunta mais assim focada no RH, né? Pouco foi perguntado para a questão do RH. Eu gostaria de saber se o RH, se ele assim se considera estruturado para o tamanho da Petrobras, né? Para a quantidade de pessoas que estão dentro dessa gestão. Se é necessário contratar mais pessoas para essa estrutura do RH, né? Porque foi falado contratar pessoas para treinamento, para treinar outras pessoas. Mas eu digo dentro da própria estrutura administrativa do RH da instituição. Você tem essa preocupação também? Desculpa, pedir licença à mesa para responder perguntas, já que eu trabalho lá na área de recursos humanos. A gente tem retomado fortemente a admissão por concurso público na Petrobras. Esse é um movimento que vem aí de mais ou menos 10, 12 anos, e todos os anos são lançados novos editais. Tem alguns que rodaram e vão rodar ainda esse ano. É uma dificuldade grande, porque você viu que na apresentação do Marcusso, ele mostrou todas aquelas unidades que estão entrando em operação, por exemplo, na questão de exploração e produção aqui na Bacia de Santos. Então, assim, há todo um entendimento interno da empresa para a gente poder admitir essas pessoas e também entregá-las para as áreas no tempo correto, porque não é simples. A grande dificuldade que a gente tem hoje é formar os nossos empregados. Assim, a gente tem uma universidade corporativa que é voltada justamente para isso, e a gente não consegue pegar uma pessoa que vem da academia exatamente pronta para a Petrobras, porque é uma empresa muito complexa, que trabalha com sistemas complexos, tem uma cultura complexa. Os próprios softwares que a gente tem que utilizar, eles demandam um tempo de treinamento. Então, a gente conversa, muitas vezes, até para diminuir ou ajustar um pouquinho os tempos de formação, porque eles estão precisando ir lá na ponta para a operação continuar. Mas a gente está conseguindo fazer isso, é um esforço grande, está todo mundo trabalhando muito. Eu entrei na Petrobras, eu tenho 8 anos de empresa. Quando eu entrei, o pré-sal ainda não tinha sido anunciado, e a gente vivia uns anos assim muito interessantes, assim, do ponto de vista do trabalho. Era como se você tivesse meio que assim confortável, e você fazia um trabalho interessante, mas você não tinha assim esse grande desafio que hoje você tem com o pré-sal. A partir do pré-sal tudo mudou. Então, assim, a gente está trabalhando muito para o quê? Conseguir fazer muita admissão de recursos humanos, focando nos concursos nacionais para os cargos de nível superior, e alguns polos locais para um determinado cargo, e também para os cursos técnicos, focando mais na questão local. E é um desafio, assim. Agora, uma coisa complementa a outra. A longo prazo, a gente está formando pessoas para toda a cadeia, e desde já, a gente já está fazendo admissão e, com a nossa universidade corporativa, dando os conhecimentos necessários para a atuação. Tá bom? Deixa eu só passar alguns dados para você. A área de exploração e produção, hoje tem... Não vou falar com a cabeça da Bacia de Santos, vou falar agora da área de exploração e produção. Ela tem 25 mil empregados no Brasil. Para a operação das unidades que se localizam do Espírito Santo até Santa Catarina, hoje, operação dos sistemas de produção. Ou seja, isso inclui quem opera, quem dá manutenção, quem trabalha no RH, quem trabalha em compras, quem trabalha em comunicação. Então, são 10.500 empregados, essa força de trabalho. E a previsão é que, nos próximos anos, sejam admitidos mais 2.600 só para esse local de operação. Tá? A unidade da Bacia de Santos, quando ela foi formada, quando ela foi criada dia 5 de janeiro de 2006, ela tinha, assim, esse que vos fala, mais 4. Tá? Então, hoje, nós já somos 700 empregados próprios. Tá? Então, existe um grande esforço, né? Agora, queria dizer que não isso acho que foi demonstrado aqui nas apresentações, não é um esforço só da Petrobras, né, com empregados próprios, é de toda a cadeia fornecedora de bens e serviços. Esse é um dos grandes desafios
né? Então, conforme foi muito bem colocado, é formar, é qualificar, é alocar melhor essas pessoas, né? E trabalhar também diferente, tá? A gente explorou pouco esse tema aqui, mas o cenário da Bacia de Santos, ele é um cenário que vai demandar uma forma bastante diferente de trabalhar. Então, nós estamos falando de operações cada vez mais complexas, 300 quilômetros da costa, gás natural com CO2, óleo parafínico, dobrando o número de barcos de apoio. Então, nós vamos ter que também mudar a forma de trabalhar mais integrado, usar mais automação, preparar as pessoas também para esse novo ambiente, né, que se apresenta para a indústria brasileira. Tá? Meu nome é Rodrigo Nascimento. Eu queria agradecer aí o evento, excelente evento. Eu sou um pequeno empresário, vim de fora, e eu tenho interesse assim, em participar do projeto aí do pré-sal, vejo um grande potencial no futuro para isso. Eu queria saber o seguinte, existe assim no portal da Petrobras, assim, as áreas que tem oportunidade para a gente assim, analisar mais assim, a nível mesmo de viabilidade econômica, assim, para a gente fazer uma opção, assim, de fazer uma tentativa de investimento? Olha, você tem vários locais aí, né? Um é você ir através do cadastro, que eu falei, colocando lá o que você fornece. O outro é no portal de oportunidades do Promimp. Você entra ali, você vai descobrir quem compra o que você vende. Ali é um encaminhamento. E o outro é participando dos eventos, que são essas feiras de petróleo, todo evento desse, tem um movimento muito grande, possibilita você ser visto, você ser conhecido. E ali você começa a se articular com os produtos que você desenvolve para poder trabalhar junto nessa rede. E se o produto que você faz, ou o serviço que você produz, se um deles for da lista de itens prioritários escolhido pelo grupo lá do Sebrae com a Petrobras, você ainda pode fazer parte do convênio. Mas a entrada ali é através de uma escolha entre a Petrobras e as outras empresas âncoras, que identificam quais as demandas que não estão bem atendidas ou que estão mal atendidas, e aí se identifica as empresas que eles vão trabalhar para suprir essa demanda. Ali pode entrar ou não. Se coincidir, ótimo. Se não coincidir, você pode usar os outros meios. Muito obrigado. Meu nome é Djalma, eu sou vice-presidente da Câmara Setorial de Válvulas Industriais, da BIMAC. A minha pergunta vai para o Marcusso. A sua apresentação foi clara, tal. Chegou numa tela que você disse tubulação e válvulas, estava tudo em vermelho, que hoje o fornecimento está abaixo dos 30%. Eu queria que você falasse um pouco mais, se na visão da Petrobras, se é falta de capacidade nossa. Me fala um pouco mais, que eu não consegui. As apresentações foram rápidas pelo tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, por favor. Tá. Bom, Djalma, primeiro dizendo... Oi? Sim. Não, primeiro dizendo que aquele gráfico, ele mostra a classificação em função do índice de fornecimento nacional. Quando está em vermelho, não significa que... significa que está abaixo de 30% pela demanda que está apresentada neste plano de negócio, a capacidade de fornecimento nacional. É isso que significa. Então, depois vocês vão ter cópia desse material. Então, apenas isso. Agora, um ponto importante... Tubulações e válvulas é muito crítico, tá, para a continuidade operacional. Agora eu vou falar como, vamos dizer assim, como quem responde pela operação, né? Então, sem dúvida, nós temos que investir bastante em tubulações e válvulas de qualidade. Nós temos que investir em materiais mais nobres. O salto, por exemplo, que a nossa indústria automobilística deu, né? Eu sou nascido em Santos, eu me lembro quando eu era criança, lá em Santos, ninguém queria comprar carro em Santos. Vai dizer, não, esse carro foi feito
aqui em Cubatão, né, em Ferrugem, no Rio de Janeiro era a mesma coisa, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio que se apresenta para a indústria, vamos dizer assim, em geral, em relação a gente ter operações cada vez mais seguras, né? Que são operações cada vez mais complexas, ou seja, a gestão da integridade de equipamentos, a gente aprimorar a parte de tubulações, partir para materiais compósitos, né? Ou seja, é realmente um grande desafio. Mas ali foi uma mera ilustração dentro daquele quadro de itens críticos. Ali era um exemplo numa unidade de produção. Não significa absolutamente que a empresa está sendo mal atendida. Significa que é uma demanda crítica, né? E que nós temos que trabalhar juntos, tá? Só isso que representava, tá? Do nosso lado, lá da Câmara, nós somos 64 empresas do país, filiadas, né? Tem mais. Nós acreditamos há 4, 5 anos na NBR. E nós temos, a hora que nós estamos agora prontos, gastamos, a empresa que eu trabalho, 1 milhão de euros fazendo laboratório, existe financiamento do FINEP e do IPT. A gente sente uma desmotivação da Petrobras perante isso. Está vendo o esvaziamento das pessoas e dar continuidade nisso. Isso de 3 a 4 meses para cá. Quando nós chegamos para pregar o bastão, as pessoas querem tirar a escada. Isso falando em nome da BIMAC e em nome da Câmara. Eu acho que a gente não pode classificar 2, 3, 4 meses como uma... Mas é um segmento importante. Tudo bem, mas isso é um sentimento de 3 ou 4 meses. Pelo contrário, a Petrobras ela acredita na indústria brasileira, ela investe na indústria nacional. Acho que todas as apresentações demonstraram isso. Então, eu não gostaria que um sentimento de 3 ou 4 meses, que pode estar influenciado por uma situação momentânea, né? Isso aí de forma nenhuma. Acho que tudo isso foi demonstrado aqui. Eu só complementar, essa preocupação, que a BIMAC fez um trabalho muito bom junto com o BNDES em relação ao custo Brasil. O trabalho que foi levantado, depois mostrava ali que tinha mais ou menos em torno de mais de 30% a 40% praticamente de custo a mais do que uma concorrência internacional. Essa foi uma preocupação importante. Outro estudo que foi feito pela Unip. A Unip também fez um trabalho mostrando a questão da comparação de uma válvula nacional com uma válvula chinesa. E claro que é um tipo de válvula, mas é um exemplo, né, quer dizer, que mostra ali que após ser segmentado materiais, mão de obra, impostos e tal, mostra que só a parte de matéria-prima da válvula nacional já é mais caro que uma válvula chinesa. E há que se considerar o seguinte: as válvulas chinesas não são ruins, são muito boas. A gente sabe disso, tem qualidade. Muita gente tenta desqualificar, às vezes, o produto de fora, mas não é pelo contrário, são produtos de grande qualidade. Essa questão das válvulas, especificamente, foi uma grande preocupação da Petrobras, e nós tivemos junto com o Ministério. Levamos isso ao ministro, tanto ao ministro Mantega, foi feita uma reunião para esse assunto, da qual participou a BIMAC também. A BIMAC também participou. Isso. Levamos também ao Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior. E no MIDI que eles, junto com a BDI, transformaram isso num programa de trabalho. Um programa que está sendo implementado, está sendo desenvolvido, está sendo estruturado pela BDI. Então, faz parte de um escopo do governo, de um programa de trabalho do governo, que está dentro do programa Brasil Maior, chegar ao estudo de entender o que acontece em relação à questão das válvulas nacionais e como prioridade. Uma das prioridades foram colocadas. Então, queria só resgatar, porque, pelo contrário, não está esquecido. Esse programa nosso aqui, a gente tem trabalhado muito com o governo federal também, que é um outro parceiro fundamental, que é a parte do governo federal, que também tem várias iniciativas, que se somam a essas iniciativas aqui também, que estão juntos, praticamente, com o nosso trabalho também, e que elas agregam compras que podem ocorrer no país, desenvolvimento de indústrias aqui no país, que não só, por exemplo, foi comentado aqui sobre o programa de nanomateriais, a parte de nanotecnologia. A BDI já está trabalhando junto ao governo de Minas, com algumas universidades ali, junto com o Centro de Pesquisa da Petrobras,
trabalhando nessa área com tecnologia, tem desenvolvimento de materiais sendo feito a partir do próprio governo, levando isso a alguns estados para que se desenvolvam. Então, é um trabalho todo organizado. E a gente faz isso, inclusive, com a BDI, inclusive com a BIMAC, com a BINE, com todas as associações e com as federações. Porque, como eu disse no início, a nossa intenção aqui, a Petrobras, ela chegou a um ponto dela que ela não se interessa mais pelo limite da própria empresa. A nossa integração com a cadeia é fundamental, os fornecedores, a nossa integração com o governo, quer dizer, é muito importante, o governo estadual, o governo federal. Quer dizer, no fundo, é um grande mutirão para fazer a coisa acontecer. Isso inclui as válvulas também, tá certo? Só queria lembrar, só que a gente tem investido muito nisso e é uma preocupação nossa em relação ao que a BIMAC vem levantando ao longo do tempo. O BNDES mesmo já trabalhou junto na questão de desenvolver esse custo Brasil. Também tem vários trabalhos internos que estão sendo feitos dentro do próprio BNDES, quer dizer, não está esquecido, não. Obrigado, Marcuso, obrigado, Granja. E nós, empresários, estamos investindo, pode ter certeza disso. E aguardando esse pré-sal aí. Meu nome é Antônio Hebe, eu sou coordenador de recursos humanos da ABEM. E a pergunta é para o Rodrigo. Como são qualificadas ou habilitadas as pessoas que recebem as bolsas nas instituições de ensino? A relação com os alunos ela é exclusiva da instituição de ensino. Na verdade, a Petrobras só exige que os bolsistas sejam escolhidos por critérios de seleção de desempenho. Então, ele normalmente tem que, no caso das bolsas da ANP, elas são 2 anos ao final do curso. Então, ao longo do curso, o aluno já provou o seu desempenho, ele é escolhido pelo coordenador e por uma comissão gestora daquele projeto dentro da universidade. É feito um edital, através desse edital ele é selecionado e ela presta contas de como foi esse processo e de quem são os escolhidos da Petrobras. Então, quem seleciona é a instituição de ensino que está ali no dia a dia com o aluno e tem condições de fazer essa seleção, selecionar os melhores bolsistas. Boa tarde a todos. Meu nome é Mauri Fioravante Júnior, lá do município de Mauá e da Secretaria de Desenvolvimento. A pergunta que eu faço é mais dirigida ao Rodrigo e ao Gilbert, com relação tanto à formação e qualificação profissional, como à qualificação das empresas e profissionais, haja vistos que nós temos em Mauá Recap, e eu gostaria de saber quais são as iniciativas que estão sendo feitas para a nossa região do Grande ABC, que nós vamos ter até à tarde uma participação do consórcio, uma fala do Mário, que vai enaltecer a postura do ABC no contexto desse pré-sal. Então, gostaria de saber quais são essas iniciativas ou quais são as ações que estão sendo desenvolvidas nessa parte de qualificação. Bom, eu acho que no caso do PFRH, a gente ainda tem uma participação tímida aqui em São Paulo. O projeto, ele tem 1 ano e meio que ele está rodando a pleno vapor, a gente tem que aumentar mesmo o número de instituições e contemplar outras áreas de São Paulo. A gente não tem hoje formatado uma integração direta dos profissionais que são formados tanto no nível técnico quanto no nível superior, para as empresas. Então, assim, no caso do Promimp é interessante porque ele já tem um banco de currículos, então as próprias empresas podem consultar esses currículos. No nosso caso, a gente não tem isso formatado. Eu nem sei se vai ser necessário, porque o que acontece é que esse rapaz, ou essa moça, ou esse senhor, ou essa senhora, eles já saem praticamente empregados. Assim. O que a gente pode pensar estrategicamente é o que seria melhor para a região que você está falando, no caso do Grande ABC. A gente com certeza tem que fazer uma análise de quais conhecimentos são prioritários naquela região e quais instituições que seriam as melhores para tocar as áreas de conhecimento que são do interesse da Petrobras e da cadeia. Assim. E eu não tenho dúvida que isso vai ser feito, porque esse investimento em São Paulo, ele ainda está muito incipiente, ele vai crescer bastante, como o próprio caso das operações da Bacia de Santos. Né? Tá, deixa eu comentar também, complementar.
o Promimp, só para esclarecer, que o Promimp faz as ações sempre vinculadas à demanda. Então, quando o mercado aponta uma demanda necessária em uma determinada região, a gente vai e faz alguma ação. Especificamente em Mauá, eu não sei te dizer se a gente tem alguma iniciativa, algum curso do Promimp lá. Eu realmente não tenho isso na cabeça, até porque eu não conheço aqui as áreas de influência, todas as áreas de influência das ações onde a gente está atuando. Nós estamos atuando em 5 grandes áreas aqui em São Paulo, e eu não sei se dentro dessas 5 grandes áreas, a área de Mauá, por exemplo, está incluída em alguma delas. As áreas de influência, em geral, estão ancoradas nas 4 refinarias e na Bacia de Santos. Tá? Agora, vale a pena destacar, já que você falou do ABC, o ABC é um berço aí da indústria, e tem diversas indústrias ali muito bem preparadas e de ponta, que o Promimp está fazendo uma ação junto com a BIMAC. A BIMAC, inclusive, vale a pena sinalizar, a BIMAC agora que está nos ajudando nessa ação de qualificação de pessoas, é a entidade âncora do Promimp para fazer as ações de qualificação profissional. Então, a BIMAC está nos ajudando a mapear carências e perfis de profissionais para fabricação. E eu não tenho dúvida que essa área, a área do ABC Paulista e algumas outras áreas também aqui de São Paulo, vão ser contempladas e com grande força, porque, como eu já falei até na palestra ali, a gente sabe que aqui é o estado mais industrializado, e quando eu parto para essa rota de fabricação de fabricante de metal mecânica, fabricante da parte elétrica, eu certamente tenho que incluir São Paulo. E se a gente não tem nenhuma ação ainda lá, especificamente em Mauá, em breve a gente deve ter, por conta desse diagnóstico que a BIMAC está nos ajudando a construir. Pessoal, só interrompendo um pouquinho, nós já estamos na avançada da hora aqui, já são 1h15, a gente tinha previsto parar ao 12h30. Então vou limitar mais uma pergunta e facultar aos senhores que queiram fazer algumas perguntas, que por favor usem o nosso site, pode encaminhar a pergunta para a secretaria, para o CEPEG, de preferência informando a quem da mesa a gente deveria questionar, que a gente manda por escrito isso daí. Ok? Então vamos passar para a última pergunta, para depois almoçarmos, senão fica muito prejudicado o período da tarde. Ok? Ok. Bom, meu nome é Mari Katayama, sou do IPT. Eu sou responsável pela área de micro e pequena empresa do Instituto, e há 12 anos a gente toca um programa que é voltado para adequação de produtos para atender às exigências de um determinado mercado, principalmente o internacional. Então, a gente tem atuado na área médica, equipamento médico, na área de transportes, trens, e realmente, ultimamente, a gente vem recebendo uma demanda também do setor de petróleo e gás. Começou a acontecer esse movimento aqui em São Paulo, né? Então, a minha pergunta, eu sei que já tem um convênio com o SEBRAE, mas também tenho conhecimento de que o governo do Estado está dando muita importância para esse segmento, e que foi colocado no PPA também adequação de produtos para pequenas e médias empresas do Estado de São Paulo, né? Então, então a minha pergunta é para você e também para a Petrobras. Assim, como foi colocado no PPA, quer dizer, há interesse também de fazer uma parceria mais forte, fortalecendo essa ação para as pequenas e médias empresas do Estado de São Paulo, juntamente com a Secretaria de Energia, quer dizer, vocês assinaram um convênio com o SEBRAE, para micro e pequenas, mas também estender esse convênio, eventualmente, para as pequenas e médias do Estado, juntamente com a Secretaria de Energia, se é o caso, porque eu vi que tem essa linha no PPA. Então, a minha pergunta no caso, seria para os dois. A Secretaria de Energia, através da Subsecretaria de Petróleo e Gás, ela está muito preocupada com a inserção de pequenas e médias indústrias, pequenas e médias empresas na indústria de petróleo e gás. E, obviamente, que a gente sabe que a exigência para participar como fornecedores de produtos e serviços, as exigências são muito grandes. Então, nesse momento, estamos discutindo muito com o SEBRAE e também com a Petrobras para juntarmos forças para que essas pequenas e médias empresas elas venham a participar da indústria de petróleo e gás de forma competitiva. Para isso, elas têm que ter preço adequado, porque as margens não podem ser muito altas, isso é conhecido. Os contratos eles têm que ser assim cumpridos dentro do prazo, porque muitas das atividades elas acontecem just in time e a qualidade é impecável. Além disso, essas pequenas e médias empresas elas precisam ter programas também de segurança
meio ambiente e saúde ocupacional. Tendo esses quesitos, elas se tornam potenciais fornecedoras da indústria de petróleo e gás. Então, estamos buscando caminhos aí para treinar não só as empresas, mas mão de obra qualificada, junto com ações com o Centro Paula Souza, que temos aí as ETECs e as FATECs. Estamos também tratando desse assunto junto com a Petrobras, para que tenhamos condições de treinamento adequado com profissionais qualificados, e assim e também a Fiesp e a Ciesp também são entidades parceiras, e com isso buscamos aí integrar as pequenas e médias empresas no contexto da indústria de petróleo e gás. É só uma questão, o SEBRAE só chega até a micro e pequena empresa, e nós estamos falando também da inclusão das médias, que no contexto internacional continuam sendo pequenas também, né? Então eu estou perguntando também da inclusão das médias. Quer responder? Só complementando uma informação, né? A informação dele foi ótima. Na hora em que a gente conseguir encontrar uma solução aí, que já está bem encaminhada, né, para encontrar com o SEBRAE, para poder desenvolver esses projetos aqui, sem dúvida nenhuma, a participação de vocês é fundamental. O que faz esse processo evoluir bem é a construção do que a gente chama do arranjo produtivo local, que é a integração entre esses vários atores, que tem entidade de pesquisa, tem governo, tem Petrobras, tem SEBRAE, tem grandes empresas, mas tudo voltado ao desenvolvimento da pequena. Então, a minha sugestão é que você mantenha a articulação com o SEBRAE daqui, de São Paulo, acredito que você já tenha, para quando tiver montando esse projeto, vocês participarem do projeto também. Nós já participamos em 2008 do diagnóstico inicial, e nós participamos também com a FINEP e o MCT dentro do Cibratec, né, que também a gente acabou modelando para petróleo e gás. Mas, de qualquer forma, o nosso ponto é bem tecnológico, realmente uma área de adequação de produto para atender as exigências. E da Petrobras é bem exigente, né? No caso, é basicamente isso. Mas aí pode só no fortalecimento mesmo. Aí pode participar no projeto, articula com o SEBRAE para ser um dos atores desse projeto, sem dúvida, muito bem-vindo. Eu só complementar, em relação à média empresa, muita gente reclama realmente que a média empresa fica com a micro pequena, com a grande, a média fica meia órfã aqui, né? Mas quando a gente começou a ver a diferença entre demanda e oferta, e a gente viu que não adiantava fazer um turno à noite para a empresa, que não ia complementar, a demanda é muito grande, muito maior que a oferta, e há espaço para desenvolvimento de novas grandes empresas. E a gente imaginou no início como viabilizar alguma coisa estruturada, de fazer parques, polos empresariais bem feitos, bem de acordo com a demanda, a partir da demanda, esses polos empresariais, tipo condomínios, né? Quer dizer, com uma forma articulada com as pequenas empresas, inclusive prestando serviço, mas que a gente chegou à conclusão que as médias se somariam e formariam grandes empresas. Quer dizer, seria uma oportunidade também de tentar viabilizar isso aí. Falta o catalisador, alguém que faça um projeto, que coloque as médias juntas. Está faltando o casamento, quem faça esse casamento. Mas é uma forma de a gente tentar pensar em aproveitar essas médias, e porque a gente precisa de escala. A gente falou do chinês ali agora há pouco. A gente não pode competir com o chinês não sendo chinês, tem que ter escala, certo? A gente não tem competitividade também, a escala é fundamental. Então, para fazer esses polos vão querer escala, e a gente buscar uma forma muito organizada para otimizar esses custos todos e ter um condomínio, um polo empresarial que seja competitivo, né? Então, é só uma linha que a gente está trabalhando, começou a trabalhar, mas que deve começar a evoluir, talvez, aí, em relação a essas médias empresas aí que a gente tem no país. Só mais uma coisa, que não foi ainda trabalhada. Olá, boa tarde. Gostaria de complementar a fala do Dr. Sidney. Meu nome é Eduardo, eu trabalho para a BDI, com relação à questão das válvulas. Existe, sim, uma forte preocupação do Ministério do Desenvolvimento. A BDI é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, e nós fazemos ações, preocupações para fomentar a indústria nacional. Posso falar em nome do Ministério. Uma delas, por exemplo, foi a autorização da contratação de 120 novos especialistas em análise de comércio exterior, para evitar a questão de dumping, de comércio ilegal, esse tipo de coisa. Outras ações que a BDI executa, por exemplo, parceria juntamente com a Unip, nós desenvolvemos o catálogo 9 peças, que é a possibilidade do pequeno, médio e da grande indústria estar disponibilizando suas informações gratuitamente
para participar de todo um leque de possibilidades de venda e comércio no que tange a nave e peças, que diz respeito também a petróleo e gás. Então, basta entrar no site da Unip, que lá está disponível, o catálogo é gratuito, você basta estar nas condições necessárias a fazer parte do cadastro, e você vai ter todo um mercado aberto aí, seja nacional ou seja internacional. Outro tipo de parceria, por exemplo, que a BDI executa junto com o Sebrae, seria o ProInter, que foi um programa que nós fizemos, ProInter Petróleo e Gás, junto ao Sebrae do Rio de Janeiro, que também possibilita pequenas e médias empresas a ter acesso à consultoria, a ter acesso a missões internacionais para fazer negócios. Então, só complementando, obrigado pela lembrança aí, doutor Sidney. Obrigado. Bom, muito obrigado a todos. Então, vamos agora fazer um intervalo de almoço. São 1h20, 1h30, que tal 1 hora para o almoço, tá bom, né? 2h, a gente atrasa um pouquinho a partir da tarde, em vez de começar às 2h, começa às 2h30, tudo bem?